Agora, vamos falar sobre a lei, nessa passagem de Gálatas, capítulo 2 e versículo 16. Vamos ler? Veja, na minha Bíblia está assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então veja bem, continuando, nessa passagem alguns imaginam que o apóstolo Paulo está falando alguma coisa contra os 10 mandamentos. Mas esse texto apenas por si próprio, ok? Não revela com exatidão de qual lei que o apóstolo Paulo está falando aqui, como por exemplo 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 34, que já nos revela. Vamos ler? Então vamos lá. Na minha Bíblia está assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, ok? Dá para ver aqui nesse texto, que esta lei aqui não se trata dos 10 mandamentos. Por quê? Entre os 10 mandamentos não está escrito nada disso, ok? Outro exemplo disso seria 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 21. Vamos ler? Então veja bem, está assim: está escrito na lei, por gente de todas as línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então, nesse próprio texto, também nos revela que esta lei não se trata dos 10 mandamentos, que é ao contrário de Gálatas, como a gente havia lido, ok? Outro exemplo disso seria Lucas capítulo 2 e versículo 23, que no qual, nessa passagem, a lei que está escrita nessa passagem, nos revela também que não se trata dos 10 mandamentos, ok? Vamos ler? Então veja bem, na minha Bíblia está assim: segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, ok? Nessa passagem aqui também dá para ver que esta lei aqui não se trata da lei dos 10 mandamentos, ok? Agora veja bem, mas agora, de repente você pode estar me perguntando assim: bom, até aí tudo bem, mas no caso de Gálatas, como poderemos saber de qual lei que o apóstolo Paulo está falando? Então, veja bem, eu respondo. Nesse caso, ok, teremos que pegar uma ajuda de uma outra passagem da Bíblia, ok, que fala do mesmo assunto e dentro do contexto, para nos ajudar a desvendar esse mistério, ok? Que nesse caso vai ser no próprio livro de Gálatas, capítulo 3 e versículo 10. Vamos ler? Então veja bem, na minha Bíblia está assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, ok, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, veja bem que nessa passagem, ok, que fala do mesmo assunto, o apóstolo Paulo está falando de coisas que foram escritas no livro chamado de livro da lei, para fazê-las. E todos nós sabemos muito bem que os 10 mandamentos foram escritos, na verdade, em 2 tábuas de pedra e colocado dentro da arca, e não num livro, ok? Então, veja bem, continuando, as obras da lei de que o apóstolo Paulo está falando, se trata de obras que ficou registrado, ok, num livro chamado de livro da lei, escrito por Moisés e colocado fora da arca. Veja bem, só que agora, de repente, você pode me perguntar assim: se os 10 mandamentos não tem nada a ver com essas coisas que foram escritas no livro, então, que obras da lei são essas de que o apóstolo Paulo está falando?
Então veja bem, no próprio livro de Gálatas também, capítulo 5 e do versículo 2 ao 6, vai nos dar a resposta exata a respeito dessas obras de que o apóstolo Paulo está falando. Vamos ler? Então veja bem, versículo 2, na minha Bíblia está assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, ok? Circuncidar, olha aí, Cristo de nada vos aproveitará. Então veja bem, continuando, versículo 3, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, ok? Que está obrigado a guardar toda a lei. Então, continuando, versículo 4, aí está assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, ou seja, os que se sentem justificados pela lei, da graça tendes caído. Então, continuando, veja bem, versículo 6, Gálatas, capítulo 5, versículo 6. O apóstolo Paulo agora, ele vai explicar. Ele diz: porque é uma explicação, ok? Porque junto significa uma explicação. Aí ele explica: porque em Jesus Cristo, olha só, nem a circuncisão, ok? E nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então veja, por essas passagens do final desta carta aos Gálatas, concluímos que a lei e o assunto principal de toda essa carta é com respeito, na verdade, à circuncisão, que no qual ficou registrado no livro chamado de Livro da Lei, escrito por Moisés, que no qual alguns irmãos judeus convertidos estavam obrigando que os irmãos gentios de Gálatas tinham que se circuncidarem, tendo essas coisas ainda como regra de salvação ou de justificação. E o apóstolo Paulo explica nessa carta, que a nossa salvação ou a nossa justificação vem pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei, ok? Então, concluindo, as obras da lei que o apóstolo Paulo fala nessa carta é com respeito às práticas do judaísmo e não com relação aos 10 mandamentos. Porém, a minha resposta com relação à circuncisão é a mesma do apóstolo Paulo, que ele escreveu sobre isso em outra passagem. Vamos ler? Então veja bem, aqui diz assim: a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 19. Veja, o tempo desse vídeo já está acabando, ok? E eu e a minha filha, a Beatriz, que está me ajudando a gravar esse vídeo, nós esperamos, que tenhamos te ajudado com essas informações, ok? Nós desejamos que Deus abençoe você e sua família. Amém.